um momento de extrema tristeza, todo o nosso coração está contrito, sem saber o que de fato está acontecendo. Por tanto esforço, tanto cuidado e zelo com o seu nome, para que outros possam conhecer o Senhor, saber do seu plano maravilhoso de salvação. Amém. E muitas vezes acabamos sofrendo coisas inexplicáveis, injustiças, dores, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe de todas as coisas, a razão de tudo. Te pedimos, ó Pai, que enquanto isso não for revelado a nós, enche o nosso coração de confiança. Amém. O Senhor está à frente de tudo. Amém. Na esperança de que o Senhor vai voltar e resgatar os seus. Te exaltamos, te louvamos e bendizemos. E agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. 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 Boa noite. Obrigado, equipe, pela condução em adoração ao Senhor. Eu fico sempre encantado com como as músicas são escolhidas por Deus. Só seria melhor encaixado se eu estivesse pregando Efésios 1, mas que é o título da música. Mas não poderia ser uma canção mais adequada para esse momento, para esses versos que vamos ler. Falamos da música sobre glória, vida, viveremos para a tua glória. Falamos de promessas, as promessas feitas nos dão esperança para viver para a tua glória. Tudo que leremos em 2 Pedro, versos 3 e 4, onde chegaremos hoje. 2, 3 e 4. Magnífico falar. Estamos falando sobre glória desde o comecinho da EBD, desde 5 horas. E eu preciso explicar, talvez, glória. Não estava no meu script, né, nas minhas anotações. Estava conversando com o Felipe no meio do entre cultos ali, no momento de comunhão, e quão bom esse momento é, além da comida, quão bom esse momento é para a gente ver Deus agindo, as questões que Ele coloca no nosso coração, como devemos moldar o que tem a ser falado. E glória é algo que, de fato, o texto vai falar e que, por vezes, não entendemos claramente o que é. Viveremos para a tua glória. Fomos criados para a glória de Deus, Isaías 43, verso 7. Lemos hoje mais cedo, se você estava aqui. Glória. Mas o que seria isso? Sempre que eu penso em glória, pelo menos no português, acho que falta alguma coisa para poder explicar. Eu até brinco toda vez, eu brinquei com ele falando que quando a gente pensa em glória, Deus nos criou para a sua glória. Já vem um som na minha cabeça. Para ele brilhar mais, para ter uma aura mais brilhante. Deus nos criou para... Parece que falta alguma coisa. Deus não é um sádico que criou para que a gente só o exalte. Qual o propósito de tudo isso? Eu até citei a Confissão de Westminster, aqui o primeiro capítulo, primeira pergunta qual é o propósito do ser humano, e lá responde, né, que é gozar, glorificar, ter prazer em Deus e glorificá-lo na vida. Mas o que seria isso? O que seria glória? Sempre que a gente olha os textos que apontam para a glória, eles estão casados ou, de alguma forma,
evidenciando atributos de Deus na realidade. Não vou citar todos eles para não ocupar daqui da mensagem, mas Moisés pede para ver a glória de Deus em Êxodo, e Deus diz que teria misericórdia de quem ele quisesse, teria misericórdia de quem quiser ter misericórdia. Em Isaías, quando se fala santo, 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 santo ao Senhor dos Exércitos, na sequência do texto diz que a terra está cheia da sua glória. Ora, Moisés pediu para ver a glória, Deus manifesta misericórdia. Quando se fala de um Deus santo, 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 é glória que se vê enchendo a terra. Quando Jesus faz o primeiro milagre de transformar água em vinho, evidencia seu poder, e o texto diz que assim ele evidenciou sua glória. Glória sempre está casada a um atributo de Deus, sempre juntinha à expressão de quem Deus é na realidade presente. Então, resumidamente, glória seria a manifestação de quem Deus é, a plenitude de seus atributos aqui, na criação. Deus nos criou para isso, para expressarmos quem Ele é na realidade presente. Viveremos para a sua glória, viveremos para expressar quem Deus é na realidade presente. E o texto que vamos ler hoje em Pedro fala que fomos chamados para a sua glória e virtude. Fomos chamados para expressar Deus na realidade. Quem Ele é aqui. E isso só é possível com um fundamento bem alicerçado na obra de Cristo e na capacitação do Espírito, porque se tentarmos expressar a glória de Deus por nós mesmos, só expressaremos tragédia, desgraça, dor, sofrimento, pranto, loucura. É isso que o ser humano é longe de Deus. Fomos chamados para ter uma vida ressignificada em Cristo Jesus e assim expressarmos a glória dele. O fundamento foi lançado no verso 1 do capítulo 1 de 2 Pedro. Estamos nessa série, é a terceira série que estamos fazendo aqui na igreja, terceiro livro. Faltam 63 pela frente, se Deus permitir, completaremos a Bíblia toda, mas Pedro ainda tem uma boa jornada aqui em 2 Pedro pela frente. Semana passada foi só o verso 1, eu quero ler novamente com vocês, revisitar o que pensamos para partirmos para isso, para a prática, a vida, o glorificar no dia a dia. 2 Pedro capítulo 1, verso 1, fala, Simão Pedro escrevendo, o apóstolo, né? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevendo àqueles que, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente preciosa. Se você estava aqui semana passada, meditamos sobre isso, sobre o fato de recebermos uma fé preciosa. Concluímos até que a fé é a capacidade que Deus nos dá de crermos nele. A fé vem de Deus, é dom de Deus. Ela que nos dá acesso à graça de Deus, é o meio pelo qual a graça de Deus nos invade. A fé foi nos dada através da justiça de Cristo na cruz do Calvário. Justiça, e a gente até conversou um pouquinho sobre isso, a justiça seria condenar. Como assim ele me livra da culpa? E aí ele carregou sobre si os pecados de uma humanidade e imputou. Esse é o termo mais técnico, teológico. Ele imputou sobre nós essa justiça, mas nos concedeu justiça. Nos deu uma justiça que é dele. Ele nos deu essa capacidade de crermos, nos deu salvação. Tudo vem dele. Esse é o fundamento do Evangelho, é o fundamento da carta de 2 Pedro. E o apóstolo abre assim, lançando alicerces sobre a salvação, sobre a graciosa salvação. E hoje vamos avançar para, a partir dessa salvação que vem de Deus, como ela se expressa na vida. Vamos falar de glória. Lançado o fundamento, o alicerce, lançaremos um outro bloquinho sobre esse fundamento, que também ainda é parte da fundação ali, que é engenheiro aí, o Gui, ainda estamos na fundação, não saímos do solo ainda, mas estamos lançando blocos sobre essa fundação. Olha então o verso 2 para frente, que é o texto, a porção dessa noite. Lançado o fundamento da fé, presente de Deus, da justiça de Jesus, ele praticamente ora, deseja aqui algo aos seus leitores. Ele diz, verso 2, 2 Pedro 1, verso 2, graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Graça e paz
sejam multiplicadas a vocês pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e a piedade. Essa palavrinha necessitamos, aí em algumas versões ela nem está, de fato ela não está no original. Na verdade, Ele, seu divino poder, nos deu tudo para a vida e piedade. Por meio do conhecimento, do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as grandiosas e preciosas promessas. Cantamos sobre elas, no verso 4. As preciosas e grandiosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Então, lançado aquele fundamento da semana passada, o apóstolo fala de graça e paz. Abre assim a sequência, graça e paz. Eu não sei se você já notou, mas o mundo que a gente vive, desde a queda, desde o pecado lá de Adão, desde a entrada do pecado no mundo, o mundo que vivemos não é tão gracioso quanto parece. Não é. Ninguém falou dessas dificuldades que temos, desses desafios diários. O mundo não é tão florido, colorido como alguns livros contam. Até gostaríamos que fosse, mas não é. Não é. Tantos desafios que enfrentamos, tantas coisas difíceis na vida. Talvez para você a vida seja um pouco mais branda, mas tente viver com um salário mínimo. Ou tentar mesmo, porque acho que nem é possível. Mas tente, você vai ver que a vida não é tão graciosa quanto parece. Não é. Não é. É fato que muitos são agraciados sobre medida, vamos dizer assim. Tem uma vida estável, tem uma tranquilidade financeira, conjugal, familiar, sim, tem. Mas até para esses, a graciosidade da vida ela é bem breve. Diria até volátil. Doenças, perdas, lutos, sofrimentos, coisas vão surgir. Coisas que surgem assim, de repente mesmo, uma hora para outra, assaltam a graça da vida. De uma hora para outra a vida fica cinzenta, meio em trevas, difícil, perde cor. Que falar de paz, então? Se graça se esvai rapidinho, paz, então, pergunte aos mais seguros que se sentem em paz nesse país. Quanto gastam com Verisure, sei lá, cerca elétrica, vigilância? Paz é uma coisa que é difícil de sustentar no nosso país, no nosso mundo, talvez. Paz é hoje o fruto de uma condição, de um esforço desesperado por uma estabilidade que é momentânea. Ela pode, basta algo mudar, uma guerra surgir lá do outro lado do planeta, alguém maluco jogar uma bomba, que nossa paz aqui, no Massaguaçu, vai embora. Paz não existe de fato na realidade que vivemos. Tente imaginar acordar de manhã, acessar o aplicativo do banco, não entrou, não, tem que pagar uma conta e não entra. Você vai lá no caixa, ele vai lá no caixa, não funciona. Se é que você vai no banco, né? Que hoje tem conta digital, nem banco tem mais. Você tenta, não, o senhor não consta aqui não. Sua conta não existe, senhora. Cadê minha paz? Vai embora imediatamente. O caos absoluto na minha vida. Basta alguém deletar uma linha num banco de dados. Paz não existe na prática. Ela é fruto de um esforço desesperado do ser humano de manter tudo equilibrado, mas rapidinho tudo pode sumir. Graça e paz são elementos que aparentemente existem na nossa realidade, mas que deixam de ser rapidinho. Basta você bater o dedinho do pé dele, dobrar de lado assim, na quina, vai embora a paz, vai embora a graça, o dia já era. Isso esvanece, some em milésimos de segundo na nossa vida. Parece que estamos em paz, que a vida é graciosa, quando temos tudo sob controle, tudo está equilibrado. Mas isso desmorona rapidinho. Mas Pedro deseja graça e paz para esses irmãos. Ele abre a carta, a introdução, né? Depois da saudação, da apresentação, ele abre a introdução da carta dizendo graça e paz sejam multiplicadas. Graça e paz, uma saudação muito comum, inclusive no meio pentecostal, né? Graça e paz, irmão. É um desejo, né? Uma saudação também presente em várias cartas no Novo Testamento, várias. É um desejo, mas é interessante que, diferente das outras cartas e da nossa saudação, graça e paz, há algo a mais aqui que Pedro coloca. Não é só um desejo, mas ele está apontando para algo. A graça e a paz Deus nos dá. Pedro diz como acessar isso, né? Ele fala, inclusive,
ele fala que essa graça e essa paz, ela será multiplicada em nós. Ele não está dizendo para os irmãos lá comprarem mais cercas elétricas, colocar mais vigilância, fazer um plano de aposentadoria para ter paz na vida, não é nada disso, não está mandando buscarem paz. Paz aqui é passivo. Passivo. O verbo está na passiva, inclusive diz assim, né? Vos sejam multiplicadas graça e paz, ou sejam multiplicadas em vocês. Não é algo que você fará. Buscar paz não é algo que você deveria almejar. Buscar graça na vida não é algo que você deveria almejar. É resultado de algo. Graça e paz não é algo que se deva buscar, mas resultado de outro algo. É isso que Pedro está dizendo. É resultado que Deus aplica a nós. Quando estamos, e o texto diz, no pleno conhecimento dele. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Graça e paz não sejam multiplicadas. Pedro está dizendo, vidas graciosas, vidas em paz, são resultado direto do estar no pleno conhecimento de Deus. Estar no pleno conhecimento de Deus. Por que eu uso o verbo estar aqui, que ele nem está no texto, né? Como se dissesse, pleno conhecimento de Deus é um lugar, é uma posição, porque é exatamente assim que o texto está estruturado. As preposições lá apontam para isso. É um estado, uma posição mesmo. Quando pensamos em conhecimento, e aqui eu falei de graça e paz, agora falando desse pleno conhecimento. Quando a gente fala de conhecimento, na nossa mentalidade mais grega, filosófica, seja lá o que for, a gente pensa em acúmulo de informação. Conhecimento é isso pra gente. Olha lá, o fulano lá fez pós-doutorado, cheio de conhecimento. É assim que nós normalmente pensamos. O texto bíblico, inclusive, aponta para esse acúmulo de informação em vários lugares, vários mesmo. O texto nos orienta a buscarmos, aprendermos, crescermos no conhecimento. Pedro vai usar a palavra assim, a partir dos versos 5 em diante aqui, do capítulo 1. Vai usar no final da carta, ele vai fechar a carta assim, com essa ideia de conhecimento, algo que a gente vai lá, estuda, aprende e adquire e acumula. Olha lá em 2 Pedro 3,18, o fechamento da carta. A gente está vendo a abertura da carta. Olha o fechamento dela. A gente até já leu esse verso lá no primeiro estudo. Pedro encerra a carta dizendo, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. São versos paralelos que abrem e fecham a carta. Ele está dizendo, façam lá o seu pós-doutorado em Cristo Jesus, aprenda de Jesus. É isso que Pedro está dizendo, vai, acumule, se esforce, cresça. Mas esse é o destino final da carta. Essa é a exortação final, a orientação que ele vai dar quando encerra a instrução. Mas não é o fundamento da carta, não é o fundamento da vida cristã. Crescer, inclusive, que ele diz, cresçam na graça e no conhecimento, crescer dá essa ideia de processo, de acúmulo, de progresso. Crescer no conhecer de Jesus, no conhecimento de Jesus, é o alvo, mas não é um ponto de partida. O próprio verbo aponta para isso. Primeiro vou nascer, ser um bebê, depois eu vou crescer. Essa é a progressão. A planta primeiro nasce, depois cresce. Crescer aponta para essa progressão. Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque conhecimento está atrelado a graça e paz aqui. A gente vê essa almejada graça, essa almejada paz na vida, na abertura da carta, atrelada a conhecimento, e podemos pensar, se eu for lá e conseguir mais conhecimento sobre Jesus, se eu aprender mais de Jesus, eu terei graça e paz na minha vida. Mas a abertura da carta aqui, nesse comecinho, todos os verbos são passivos ou apontam para algo passado, tudo. Ou é passivo ou é passado. Pedro está dizendo, olhe para o que Deus já fez por você, o que Ele fará nessa multiplicação da graça e a paz, o que Ele está fazendo. Olha de novo os versos 2 e 3, a gente já leu, né? Capítulo 1, mas eu quero ler de novo com essa ênfase, que você observe no texto, essa passividade do leitor. Eu vou falar isso com muito cuidado, mas os verbos são todos nesse sentido, ou passivos ou passados. Olha só,
E eu vou enfatizar na leitura, né? Graça e paz sejam multiplicadas. Serão multiplicadas, não por vocês, a vocês. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos deu, passado, já deu. Ou na área tem, nos tem sido doadas, mas também é no sentido de doação, alguém dando. Seu divino poder já nos deu tudo para a vida e para a piedade. Já deu, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, passado também, para sua própria glória e virtude. Deus multiplica graça e paz em nós. É Ele que faz. Deus já nos deu tudo para a vida e para a piedade, passado. E Ele nos chamou, passado também, para sua glória e virtude. Tudo é sobre Ele nessa introdução da carta. Absolutamente tudo. A ideia de Pedro aqui é que reconheçamos que Ele nos chamou, que Ele nos dá tudo, que Ele multiplica a graça e a paz na nossa vida. Reconheçamos isso e então nos posicionemos, posição no pleno conhecimento dele. O conhecimento de Deus é uma posição que eu assumo, não um acúmulo de informações. É uma posição onde eu estou e daqui desse lugar eu olho para a realidade e vejo tudo de forma diferente. É uma posição que eu assumo, então eu passo a enxergar graça mesmo no mundo em desgraça. Eu assumo uma posição em Cristo Jesus e olho daqui e passo a experimentar a paz mesmo no mundo em caos. Deus não está dizendo que vai ficar tudo pacífico ao nosso redor, que a vida vai ser graciosa em todos os sentidos, não. Mas na posição, no pleno conhecimento de Cristo, as coisas, a graça e a paz não são multiplicadas e as coisas parecem tomar um outro rumo, um outro espectro, consigo ver as coisas diferente. Conhecimento de Jesus é posição, que tem acesso àqueles que creem, que receberam aquela preciosa fé do verso 1. A preciosa e valiosa fé. Pleno conhecimento de Jesus é posição. Você pode pensar, mas pastor, aí confundiu mais a minha cabeça, eu estou mais perdido agora, porque conhecimento é uma ideia de informação. Eu não estou entendendo mais nada, estou confuso, estou confusa. Eu achava que se eu conhecesse mais de Jesus, se eu estudasse mais sobre ele, eu teria mais paz e alcançaria mais graça. Eu achei que se eu lesse meu livrinho lá todo dia, meu café com Deus Pai, todo dia de manhã, minha vida seria melhor. As coisas dariam certo, graça e paz. Eu não estou dizendo para você não ler, não estudar, não é isso, leia, faça oração, se quiser crescer com a musiquinha da criança, não é na minha cabeça. Leia a Bíblia, faça oração se quiser crescer. As crianças cantam isso o tempo todo. Faça isso, leia a Bíblia, faça devocional. Aprenda de Jesus, aprenda sim, faça tudo isso. Isso é importantíssimo para a caminhada cristã. Pedro vai fechar a carta dizendo isso, inclusive, cresça no conhecimento. Mas isso é onde vamos chegar. Arregace as mangas, vá atrás de conhecer mais Jesus. Mas não faça isso para ter algo de Deus, para obter algo de Deus, mas faça isso porque nele você já tem tudo, absolutamente tudo. Se relacione com ele, conheça-o mais e mais, mas porque você já o reconhece como Senhor. Pode parecer simples, só uma mudança de forma na frase, alguma coisa do tipo aqui, mas aqui talvez seja o ponto exato que Pedro intenta com essa carta, inclusive. Conhecimento está presente nela inteira, e cresça na graça e no conhecimento é um tom da carta, cresça. Ele vai falar sobre isso nos próximos versos, próxima semana entraremos nisso com mais profundidade. Se empenhe em acrescentar mais de Jesus à sua vida todo dia, ele vai falar isso, se empenhe, no verso 5, se empenhe, mas faça isso por reconhecer que ele já fez e continuará fazendo tudo por você. Conhecer e reconhecer são palavrinhas distintas, mas que por vezes nós misturamos os significados. Conhecer e reconhecer parecem idênticas, mas tem um prefixo ali diferente. É exatamente isso que Pedro coloca lá no original, um prefixo numa palavrinha conhecer, raiz idêntica, que traz um sentido completamente distinto, dependendo do contexto em que está inserido.
Pedro usa duas palavrinhas distintas, dos versos 1 a 2, 1 a 3 e dos 5 em diante. Aquele verso final da carta é uma palavrinha distinta desse começo, embora conhecimento seja a mesma coisa que lemos aqui. Vamos falar sobre isso, sobre empenhar-se, sobre aprender, conhecer mais de Jesus. Mas isso é onde ele quer chegar. Aqui, o sentido é mais de reconhecer. Ao longo da carta, ele vai falar muito sobre conhecer, mas aqui é reconhecer. É por isso que em algumas traduções ele coloca o pleno conhecimento, né? O que é o pleno conhecimento de Cristo? É essa posição que eu estou falando, que eu prefiro traduzir como reconhecer. Nós conhecemos muitas pessoas superficialmente e isso é suficiente para reconhecê-la na rua. Você conhece alguém, presidente, se o presidente passa na rua, você vai reconhecê-lo. Mas não é nesse sentido tão superficial. A ideia de Pedro aqui é convidar as pessoas a reconhecerem o que Jesus fez por elas, se posicionarem nesse pleno conhecimento de Jesus, para daí viverem conhecendo mais dele. Nós só nos aprofundamos no conhecer com intensidade, com saber os gostos, preferências, aquilo que a pessoa deseja, sonha. Nós só nos aprofundamos em conhecer de fato a quem a gente reconhece como importante para nós. Essa é a ideia aqui. Reconheça Cristo como importante na sua vida, então mergulhe em conhecê-lo mais. Quer perder tempo na sua vida? Perder tempo. Faça devocional todo dia, achando que vai conhecer a Jesus e daí ter bênçãos, graça, paz, vai ter ferramentas para a sua vida. Isso é uma perda de tempo total. Eu não estou dizendo aqui para você não fazer devocional, não é isso. Mas você estará apenas conhecendo mais e mais de um Jesus que te condenará para toda a eternidade. O que tem de teólogos, um monte de teólogos ateus, que não acreditam em Deus, estudam a Bíblia todos os dias, é a ferramenta de ofício, em academias, universidades, e não reconhecem Jesus como o suficiente Salvador. Não acreditam na divindade de Jesus, ou pior por vezes, que é o que Pedro vai dizer na carta no capítulo 2, usam desse conhecimento para dobrar a verdade, manipular pessoas, falsos mestres. O que tem de gente tentando conhecer Jesus e perdendo tempo na vida. O que tem de gente na igreja, infelizmente, não diria infelizmente, porque o próprio Jesus disse que teria joio no meio do trigo. Mas o que tem de gente achando que uma leitura bíblica de 30 minutos no dia, eu vou ler minha Bíblia de manhã, fazer uma reza, eu vou chamar de reza mesmo, porque oração Deus ouve. E achando que é isso que vai dar a vida eterna. Perda de tempo total, absoluta. Melhor que vá viver loucamente aí, fazendo o que for, comprando e vendendo, comendo e bebendo, fazendo dívida e não pagando, se relacionando sexualmente com todo mundo, porque o fim é trágico para esses que acham que é conhecer a Deus pelo intelecto que vai te dar a vida eterna. Não é isso. Melhor que assumam um carpe diem, como ensino na escola, né? Vai lá, aproveita o dia. Perda de tempo. Tente viver uma vida de conhecimento de Deus. Tente viver uma vida de conhecimento de Deus, sem reconhecê-lo como Senhor, e terás vivido a maior perda de tempo que um ser humano pode experimentar, trazendo condenação sobre si mesmo. Tente viver a vida querendo conhecer a Deus, sem o reconhecer como suficiente, terás perdido boas oportunidades de prazer. Porque o pecado é prazeroso, senão ninguém faria, ninguém pecaria. Tem muita coisa legal aí no mundo para você viver. Não é isso. Pedro está nos lembrando, nos trazendo para uma realidade de reconhecer Cristo como suficiente Salvador, como fundamento para a vida cristã, para daí então seguir todo o resto. Reconheça o Senhor Jesus como o suficiente Salvador. Reconheça o que Ele já fez por você. Reconheça quem Ele é, quão miserável você é diante dEle. Reconheça isso, leve Deus a sério. Tema o Senhor. E aí sim, terás o deleite, o prazer, a graça e a paz no diário contato com a palavra de Deus, com o conhecer de Cristo. E terás isso não só aqui,
Vai passar a conhecer verdadeiramente Jesus aqui nessa terra e eternamente, porque ele diz que a eternidade é isso, conhecer a ele. Conhecer aquele que nos criou e nos chamou para a sua própria glória e virtude, como o texto diz. Parte de um reconhecimento. Eu tive o privilégio, vou dizer o privilégio, de ler a Bíblia sem o Espírito e com o Espírito. Li, antes da conversão, vários pedaços da Bíblia, vários fragmentos. Eu lia, por exemplo, o povo no deserto, reclamando, mas o povo, que povo mal educado, mas que povo rebelde, como assim reclama? Olha lá, eu faria diferente. Faria nada. Quando passei a ler a Bíblia, entendendo quem sou e quem Deus é, com a ação do Espírito, primeiro reconhecendo quem Ele é, para depois conhecê-lo, sou eu nesse deserto, Deus. Se não fosse Adão, eu faria. Agora o Senhor me mostrou quem sou. Agora o texto sagrado faz sentido para mim. Tente conhecer a Deus só por acúmulo de informação, fazendo devocional todo dia. Perda de tempo. Maior perda de tempo que o ser humano vai experimentar. Agora reconheça o Senhor. Primeiro, antes de mais nada, reconheça o que Ele já fez. Lembra todos os verbos, ou na passiva ou no passado. Reconheça o que Ele já fez, que Ele já te deu tudo. E aí mergulhe, mas mergulhe com intensidade. Com intensidade. Quer ter tudo para a vida e para a piedade? Quer experimentar graça e paz abundante, multiplicada na sua vida? Pare de buscar em pão diário, em café com Deus Pai, em seja lá o que for, influencer na internet. Pare com essas baboseiras e mergulhe num reconhecimento genuíno de quem Deus é e quem você é. Reflita nisso, individualmente com o Senhor. Depois vá para seja lá o que for, influência aqui, seja lá qualquer Bíblia, estudo, café com Deus Pai, qualquer um desses. Mas primeiro parta de um reconhecimento verdadeiro de quem você é. Reconheça que você não é absolutamente nada diante de um Deus tão grande, que tudo fez, tudo criou. E saiba o que Ele já fez por você. Então, o leve a sério na sua vida. Isso é temor. Temor a Deus. Reconheça a Deus, tudo que Ele fez, faz e fará. E terás, assim, uma vida bem vivida. Bem vivida. Sabendo que Ele já te deu tudo para a vida e para a piedade. Tudo, tudo, tudo. Olha o verso 4. Segunda Pedro 1:4. Dessa maneira, de que maneira? Dessa maneira, reconhecendo que nada lhe falta, que Ele já te deu tudo, seu divino poder já te deu tudo para a vida e para a piedade, que Ele te chamou para a sua própria glória e virtude, sabendo que nada, absolutamente nada lhe falta, dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Nós arranhamos esse verso aqui, só lemos ele 2 vezes, eu nem vou entrar tão a fundo, porque partiremos dele na semana que vem. Mas Pedro, lançando todo o fundamento passado, tudo que aconteceu, a fé que foi concedida lá no verso 1, tudo que ele deu aqui no verso 2, a graça, no verso 3, a graça e a paz multiplicada no verso 2, tudo isso, ele fala agora de grandiosas promessas no verso 4. Grandiosas promessas, algo futuro, algo glorioso, gracioso que virá lá na frente, está para chegar, mas que de certa forma já é realidade agora. Ele já nos deu dessas grandiosas e preciosas promessas, já é para a gente agora. Isso sim, de fato, será pleno na eternidade futura. Lá experimentaremos essa natureza divina plena em nós, sem mácula, sem pecado, sem manchas. Mas já agora podemos viver experimentando isso, esse transformar de Deus na nossa vida. Nesse momento da história que vivemos, em que, olhando para trás, vemos tudo que Deus já fez, olhando para frente, vemos as suas promessas, é nesse momento que se encaixam, entendendo tudo isso, as nossas leituras devocionais, as coisas que assistimos, as reflexões de influências da internet, essas coisas todas, elas são apoio para o crescimento, para o amadurecimento.
nesses dias que vivemos, durante essa fase aqui. Mas elas não são o objeto da salvação. Não é por isso que somos salvos. Ao olhar para trás, vemos tudo que Deus já fez, tudo que já nos deu. Ao olharmos para frente, confiamos nessas preciosas, grandiosas promessas, na sua capacitação, na graça e a paz multiplicada na nossa vida. Mas olhando para hoje e vendo essa corrupção do mundo, os maus desejos,